Bom dia, boa tarde e boa noite. O grupo composto por Ingrid de Mello, Joyce Vieira e Maria Eduarda apresentará exercícios resolvidos da disciplina de Química Analítica lecionada pela professora Cíntia. Uma solução padrão de DTA é preparada dissolvendo-se 10 gramas de sal disódico desidratado em água, elevando ao volume de 500 ml. Calcular a concentração em mol por litro da solução, b. a porcentagem de pureza de uma amostra de sal, sabendo-se que 0,45 gramas deste sal consumiram 32,40 ml de solução de DTA. A solução em questão é titulada com EDTA, um ligante multidentado, sendo este caracterizado pela formação de complexos, ou também chamados quelatos, mais estáveis. Portanto, temos uma reação 1 para 1. Além disso, em volumetria de complexação, ligantes multidentados são preferenciáveis aos monodentados, pois simplificam as curvas de titulação e facilitam a detecção do ponto final. Sabendo disso, podemos dar início aos cálculos. Inicialmente, calculamos o número de mols de DTA em solução com o auxílio da sua massa molar. Em seguida, pela equação da concentração, sendo o número de mols obtido dividido pelo volume de 0,5 litros, encontramos uma concentração de 0,05372 mol por litro, sendo esta a resposta da letra A. Para a letra B, utilizando a concentração encontrada e o volume consumido de titulante, podemos calcular o número de mols de DTA gastos na titulação, sendo este de 1,7405 vezes 10 elevado a menos 3. Logo após, como a reação é 1 para 1, conseguimos obter a massa de sal presente com o auxílio da sua respectiva massa molar. Com isso, chegamos no valor de 0,4290 gramas. Por fim, calculamos a pureza dividindo a massa total da amostra pela massa encontrada de sal puro e multiplicamos por 100 para obter a resposta em porcentagem, alcançando assim uma pureza de 95,33% nessa amostra. Volumetria de óxido e redução. Olá, meu nome é Ingrid e estarei apresentando o exercício de volumetria de oxirredução. O processo de oxidação ele envolve a perda de elétrons por parte de uma substância. O processo de redução ele já envolve o ganho de elétrons para a espécie química em consideração. O que acontece com a perda ou ganho de elétron formalmente é indicado pela variação do número de oxidação das várias espécies envolvidas na reação considerada. Os reagentes oxidantes, eles possuem uma forte afinidade por elétrons e podem fazer com que outras substâncias sejam oxidadas. Com isso, retira delas os elétrons que necessitam para se reduzir. Já os agentes redutores facilmente cedem elétrons a espécies oxidantes. Com isso, faz que reduz. Estarei apresentando um exemplo, na qual se diz que um elemento galvânico é composto por zinco metálico mergulhado numa solução de nitrato de zinco a 0,1 mol por litro e por chumbo metálico mergulhado numa solução de nitrato de chumbo a 0,02 mol por litro. Calcule a força eletromotriz desta pilha. Agora vamos resolver o exercício proposto. A primeira etapa foi descrever a reação. Primeiramente, eu fui consultar a tabela para verificar os potencial padrão de oxirredução dos dois elétrons envolventes. Primeiro eu verifiquei o do chumbo, depois do 5, como o enunciado não deu, eu procurei na tabela. E com isso a gente já pode observar quem será o redutor e quem será o oxidado. E a gente pode ver que será o zinco, será o oxidado por ele ter um potencial menor. E o segundo passo foi montar a equação global da oxidação do processo.
E depois, no terceiro, eu calculei o potencial padrão da pilha, que foi o potencial padrão do chumbo menos o potencial padrão do zinco, que deu um valor de 0,637 volts. E por último, para descobrir a força eletromotriz da pilha, foi feita a equação de Nernst, que deu um valor de 0,66 volts aproximado. Como a gente pode perceber, a equação de Nernst ela é o potencial de qualquer pilha. Ela depende não somente dos componentes do sistema reagente, mas isto é das meias células, mas também das suas concentrações. A equação ela relaciona o potencial real de uma meia célula com as concentrações das espécies oxidadas e reduzidas, que é o reagente e o produto da semi-reação. E com isso a gente consegue analisar pela equação. E eu consegui encontrar o valor total da força eletromotriz da pilha com essa equação. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu irei apresentar sobre gravimetria. Bom, sabemos que a análise gravimétrica, ela consiste na análise quantitativa, que permite saber a quantidade de uma substância em determinada mistura. Também conhecida como gravimetria, esta análise ela se baseia no cálculo da porcentagem das espécies envolvidas em uma reação, através da determinação da massa dos seus reagentes. Bom, vamos ao enunciado do problema. O problema diz: o tratamento de 0,400 gramas de uma amostra impura de cloreto de potássio, com excesso de nitrato de prata, resultou na formação de 0,733 gramas de cloreto de prata. Ele pede então para calcular a porcentagem de cloreto de potássio na amostra. Ele também informa alguns dados, como a massa molecular do cloreto de prata, que é igual a 143,32 gramas por mol, e a massa molecular do cloreto de potássio, que é igual a 77,55 gramas por mol. Bom, vamos à resolução do problema. Primeiramente, temos a reação, onde cloreto de potássio aquoso reage com nitrato de prata aquoso, formando cloreto de prata sólido e nitrato de potássio aquoso. Podemos observar que a estequiometria da reação é de 1 para 1. Então, primeiramente, a gente precisa determinar a massa do cloreto de potássio. Para isso, a gente vai utilizar a equação do número de mols, que seria o número de mols ele é igual a massa dividido pela massa molar. Então, a gente sabe que, como a estequiometria é 1 para 1, o número de mols do cloreto de potássio vai ser igual ao número de mols do cloreto de prata. Então, a gente rearranja a equação isolando a massa do cloreto de potássio. Então, a gente substitui os valores, pois no enunciado ele dá a massa do cloreto de prata, que é igual a 0,733 gramas, e ele dá também a massa molecular do cloreto de prata, que é igual a 143,32 mols por grama. Então, e a gente multiplica pela massa molecular do cloreto de potássio, que é igual a 77,55. E então, a gente descobre a massa do cloreto de potássio, que vai ser igual a 396 gramas. Na segunda parte, a gente quer descobrir a porcentagem de cloreto de potássio. Então, a gente vai
é utilizar a massa do cloreto de potássio pela massa inicial que é dada no enunciado do problema, que é de 0,400. E como a gente quer em porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, a porcentagem vai ser o 0,396 gramas de cloreto de potássio, que a gente encontrou, dividido pelo 0,400, que dá no enunciado, vezes 100. Então, a gente chega a uma porcentagem de 99%. Então, a gente pode concluir que a amostra possui 99% de cloreto de potássio.